Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí com mais um vídeo. Estamos na reta final do estudo aqui da obra do professor Olavo de Carvalho, Nova Era e a Revolução Cultural. Então vamos aí finalizando. Bom, na terceira parte do livro, o professor Olavo nos mostra a raiz comum entre as ideias de Capra e de Antônio Gramsci, né? Então, o próprio Olavo ele reconhece a substancialidade dessas semelhanças, tá? Ou seja, há muito mais semelhanças, né? E essas semelhanças são bem substanciais do que diferenças entre essas duas correntes de pensamento, tanto relacionado à Nova Era, né? A partir de Capra, como a Revolução Cultural de Antônio Gramsci. Primeiro, são correntes de pensamento calcadas no historicismo, né? Então, a verdade se resume na expressão do sentimento coletivo de um momento histórico, né? Ainda que esse sentimento coletivo não se apoie em uma verdade objetiva, mas antes tal sentimento coletivo vale por si só como avaliação e escolha do pensamento correto, né? Então, a ideia de que a verdade ela não tem validade, né, para essas correntes de pensamento, né? Esse sentimento coletivo em dado momento histórico é isso que vale, tá? Tanto para o gramscismo quanto para a corrente de pensamento da Nova Era. Segundo o professor Olavo, ele identifica que a consciência individual ela não é representada por um sujeito ativo do conhecimento, né, mas pela coletividade. Enquanto o eu, para Capra, né, trata-se da humanidade, né, ou usando a primeira pessoa do plural, né, o nós. Então, o professor Olavo até comenta, né, que o Capra, nas palestras, nos ciclos, né, de seminários e palestras, né, ele nunca se coloca como o sujeito, né, da ação. Então é sempre nós, né, a humanidade, né, sempre colocando aí no plural, no coletivo. E no caso do Gramsci, o sujeito ele é o proletariado, né, ou o partido, que nada mais é do que esse conjunto, né, de intelectuais orgânicos que representam o partido. Então, para o Capra, para a Nova Era, trata-se da humanidade, né? Ou nós, enquanto que o Gramsci trata-se do partido ou do proletariado. É sempre, então, a questão do coletivo. E parece-me que, na minha visão, que nos dois casos a individualidade ela precisa ser suprimida, né? Talvez porque a consciência individual seja uma espécie de elemento opressor que sustenta o patriarcado, o capitalismo e a meritocracia, ou, melhor dizendo, a consciência individual é própria do monoteísmo, enquanto que o politeísmo está mais voltado para a consciência coletiva, né? Então, essa diversidade pregada tanto pela Nova Era quanto pelas ideologias de esquerda, né, é uma diversidade superficial. No fundo do prato das consciências há somente uma sopa homogênea de pensamentos e comportamentos. Então, essa questão da diversidade, que é muito pregada pela esquerda, né, essa diversidade, no fundo, é uma sopa, né, homogênea, um sopão dos mesmos pensamentos, dos mesmos comportamentos, né? Não existe senso crítico individual, né?
Então, é uma maneira de se ver, né? Seria aí um ponto que eu estou colocando até como opinião. O terceiro ponto dessas semelhanças é que ambas as correntes, né, não há uma rígida argumentação racional, né, não se debate teses ou tentam provar essas teses, né, tudo acontece como em uma conversão induzida por uma mudança de percepção, né? Então, subitamente o indivíduo ele renasce, né? Ele descobre a América, né? E tudo no mesmo instante passa a fazer sentido, né? Sem que haja necessidade de questionamentos. Então não há dúvidas, né? Mas tudo torna-se movido por uma fé cega e alimentado por um apego sentimental, né? Então o indivíduo de repente parece ter se encontrado com as infinitas possibilidades da nova era ou com a causa proletária, né? E depois, dependendo aí dos quadros de referência, os ajustes são feitos adequadamente. Então, o professor Olavo fala muito, né, que não existe assim uma argumentação racional, não se debate teses de maneira racional. Os indivíduos acabam optando, né, por uma dessas correntes de maneira quase que uma conversão, né, religiosa, né? Não há uma racionalidade, né, para se tornar um adepto dessas correntes, seja a gramsciana, seja a da nova era, né? O quarto ponto, as duas correntes de pensamento, as duas pretendem uma revolução cultural, né, inaugurando uma nova visão, uma nova consciência para a humanidade, né? Então, o arcabouço de ideias, de filosofias e visões anteriores são completamente jogados na lata de lixo do esquecimento. Elas devem ser apagadas por completo, né? Então, mesmo essa nova visão, né, ela está livre de apresentar-se como uma verdade válida. Então, trata-se apenas de uma expressão de um novo tempo, né? Ou, como diz o professor Olavo, já não se pode confrontar as ideias de hoje com as de antigamente, para saber quem tem razão. O critério da veracidade foi substituído pela atualidade. Então, essas duas correntes, né, de pensamento, elas trabalham com as ideias, com essa ideia atual, do momento, né? As ideias anteriores, todo aquele conhecimento do passado não tem mais validade. O que importa é daqui para frente, né? E então não tem uma questão assim da verdade, né? Nem mesmo essa nova visão, tanto a gramsciana quanto a visão da nova era, ela não consegue nem mesmo se apresentar como uma verdade, né? Mas como uma expressão do tempo, do seu tempo, né? Apenas isso. Então não tem essa profundidade, né? O quinto ponto de semelhança, né, nas palavras do professor Olavo, abre aspas aqui para o professor, né? A dimensão do tempo é assim absolutizada, né, reinando sozinha no mundo onde foi extirpado todo o senso de permanência e de eternidade. Em Gramsci, a amputação é explícita. Em Capra e na nova era, em geral, implícita e disfarçada pela verborreia mística. Fecha aspas. Então, destruindo o senso de eternidade, condena-se o imaginário, reduzindo
o imaginário em um quarto escuro e sufocante. Então essas correntes de pensamento elas acabam extirpando esse senso de eternidade, né? E com isso vai também reduzindo, vai condenando, né, o imaginário humano, reduzindo ele numa espécie de quarto escuro, né? Sexto ponto. Então, com a extirpação do senso de eternidade e da universalidade, o senso da verdade também é perdido. Então, segundo o professor Olavo, abrindo aspas também, a capacidade humana de distinguir o verdadeiro do falso, substituída por um sentimento coletivo de adequação ao nosso tempo. Fecha aspas. Ou, como disse o jornalista Russell Chandler, a maior capacidade da mente humana é a sua habilidade de discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, distinguir o que é real do que é ilusório ou aparente. Mas a supraconsciência da nova era está programada para ignorar essas distinções. Então, assim como a supraconsciência da nova era, o intelectual coletivo, né, de Gramsci, ambas elas relativizam a verdade. Então, se tudo é verdade, ou se cada um tem a sua própria verdade, então a verdade mesma deixa de existir. Não havendo mais limites ou distinção entre o verdadeiro e o falso, bem e mal tornam-se meras perspectivas, restando colocar-se acima delas para se auto-justificar. Então, aí vem essa questão, tanto em Gramsci como na Nova Era, essa relativização da verdade, né? Então, se tudo é verdade, ou se cada um tem a sua verdade, a própria verdade deixa de existir, né? E não há mais essa capacidade de distinguir o que é falso e o que é verdadeiro, né? Porque como foi tirado o senso de eternidade e de universalidade, o senso da verdade também acaba sendo perdido. Então uma coisa acaba puxando outra. Vamos agora para o sétimo ponto, né, de semelhança, é assim. Então, tudo se esboroa, tudo cai, tudo se dissolve, não havendo mais discernimento entre verdadeiro e falso, bem e mal, o senso crítico, a autoconsciência reflexiva que torna cada ser humano capacitado para vencer as ilusões e julgar e compreender o seu tempo, ela também se evapora. Essa capacidade de autoconsciência também se desfaz. Então, a ideia do momento histórico como verdade coletiva é uma prisão que impede que o indivíduo veja para além do seu tempo e de si próprio. Já não há mais uma consciência independente e autônoma. Então, tanto na Nova Era como no Gramscismo, como a consciência ela é coletiva, não há mais espaço para uma consciência individual, não há mais independência de pensamento, não há mais autonomia de pensamento, né? Mas tudo gira em torno do coletivo, do pensamento coletivo. O oitavo ponto, e esse é o último ponto de semelhança colocado pelo professor Olavo, né? E ele vem então nos alertar sobre a tentativa de destruir a consciência individual. Então, nas palavras do professor, abre aspas, não há verdade senão para a consciência reflexiva, que só existe no indivíduo. As correntes de pensamento coletivas apenas manifestam desejos, anseios, temores e jamais se levantam ao nível de autoconsciência crítica, na qual a distinção entre a verdade e a falsidade pode ter algum sentido.
né? Então, novamente, essa questão aí, destruindo a consciência individual, você já não consegue mais distinguir falso, né? O que é falso, o que é verdadeiro, o que é bem e o que é mal, né? E é interessante que o professor Olavo também nos alerta, né, que no século XX, né, essas pseudociências que surgiram a partir do século XX foram as que mais atacaram a consciência individual. Então, como bem falou o professor Olavo, o século XX foi o século do marxismo, da psicanálise, do estruturalismo, mas também foi o século da hipnose, das técnicas de manipulação, das técnicas de influência subliminar, da lavagem cerebral, né? As técnicas de modificação de comportamento e o da programação neurolinguística. Então, tudo isso foi usado como ferramentas para destruir a consciência individual pelas doutrinas pseudocientíficas, governos totalitários e o establishment tecnocrático, né? O próprio Pascal Bernardin, né, em seu livro Maquiavel Pedagogo, né, ele apresenta esse projeto de manipulação para uma reforma do sistema educacional. Inclusive, para quem está acompanhando aqui o canal, o último vídeo foi justamente sobre o Maquiavel Pedagogo. Foi o primeiro vídeo de uma série que nós vamos fazer aqui para o canal, né, sobre a obra do Pascal Bernardin. Bom, então o papel dessas revoluções culturais, né, está em destruir o pensamento individual com a sua autoconsciência reflexiva e crítica para aprisionar o indivíduo nas correntes de pensamento coletivo. Então, o século XX deu início a uma espécie de colonização bárbara da mente humana, né, no intuito de escravizar a consciência individual. Mas a fronteira da mente humana ainda mal começou a ser explorada. E em nosso século, né, no século XXI, temos a tecnologia de ponta avançando em saltos quânticos para desbravar essa fronteira. Então, o que se abre aqui é uma porta imensa para esses mesmos governos totalitários, né, e esses globalistas. Abre-se essa porta que é da alta tecnologia, né? Então, cada vez mais torna-se realidade o sonho de um governo mundial único, né? E agora contando com a ajuda dessas tecnologias de ponta, né? Então, da tecnologia de redes, né? As redes de comunicação pela internet, que acaba se tornando uma metáfora para as redes neurais a serem exploradas. Então, não se trata apenas da tecnologia 5G, de realidades alternativas ou manipulação de massas em escala global, né? Mas também do transhumanismo na criação do novo homem e do novo Adão. Então é isso, pessoal. É um vídeo aí mais curto, né? Apenas para colocar esses pontos de semelhança entre a nova era e Gramsci, né? E o gramscismo. Então falta apenas mais um vídeo para a gente terminar essa série, que eu vou fazer um breve resumo, colocar algumas opiniões, né? E aí a gente encerra a série do estudo da nova era e a revolução cultural do professor Olavo de Carvalho. Pessoal, se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, o comentário, compartilhe o vídeo também, né? Ajudar o canal, né? Com o compartilhamento, com seus comentários. Mais uma vez eu agradeço e vamos até o próximo vídeo.
e faça o seu caminho.